Vai gravar. Pronto. Ok. Estamos gravando. Então vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou. Vou compartilhar a tela aí, qualquer coisa, mesmo esquema, tá? Vocês me dizem, me interrompam quando tiver algum problema, porque normalmente eu fico cabeça baixa aqui, eu não acabo não conseguindo acompanhar tudo. Vocês conseguem ver minha tela compartilhada? Sim. Beleza. Então vamos lá. Paramos aqui, eu acho. Deixa eu ver. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para eu ter certeza. É, isso mesmo. Então vamos lá. É uma questão literal essa. Ver se eu consigo ampliar mais um pouquinho, acho que é o máximo. Ah, não, consigo. Pronto, então vamos lá. Então, mostre que a altura máxima atingida por um projétil lançado a partir do solo, conforme a figura a seguir, com uma velocidade inicial v0, deixa eu pegar uma caneta aqui, num ângulo θ em relação à horizontal, num local onde o módulo da aceleração da gravidade é g, é dada por essa expressão horrorosa aqui. Então, o que ele quer é assim, ó, essa altura máxima, tá? E aí ele deu o valor de velocidade inicial, mas é um problema literal, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Repare que o y está adotado positivo para cima, então isso quer dizer que a posição ela cresce no sentido positivo, vertical para cima, mas a gente sabe que a gravidade, a aceleração da gravidade é sempre para baixo. Uma outra coisa que a gente. Opa, vou permitir. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é assim: o vetor velocidade inicial, ele vai ter a componente v, opa, v0x e vai ter uma outra componente aqui, v0y. Lembra que esse movimento ele é um movimento bidimensional. Ele acontece ao mesmo tempo que o objeto sobe, né? Ele tem um alcance. Só que o que a questão quer é só a altura máxima. Ele só quer a altura no eixo Y, ou seja, o movimento vertical, que é o movimento MRV, né? Vertical, movimento uniformemente variado. Então, a primeira coisa, vamos lá. A velocidade inicial, que é esse V0 aí, a gente pode ter essas duas componentes. Vamos primeiro achar essas componentes, porque a gente vai precisar trabalhar só com Y. Componentes. Então, vamos lá. Então, essa é a velocidade V0, que é um vetor velocidade V0. Ele tem uma componente X, que é a que está do lado do ângulo, tá certo? Então, se é ao lado do ângulo, é com cosseno. E tem a componente Y, que é definida como a componente contrária ao ângulo que ele deu como orientação. Então, é a componente do lado oposto, portanto, seno. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que esse ponto de altura máxima, a gente sabe que a componente y da velocidade é nula. Por quê? Porque esse ponto é um ponto de inversão de sentido. Então, são coisas que a questão não precisa dar, são inferências que a gente tem que fazer. Tá? Então, a gente tem que lembrar que na altura máxima, a componente y da velocidade é nula, porque aquele ponto é um ponto de inversão de sentido, é aquele ponto onde o objeto sobe, 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 para depois descer. Toda inversão de sentido, a velocidade é zero. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, a parte x é um movimento retilíneo uniforme, portanto, a velocidade x é sempre constante, tem sempre o mesmo valor. E a parte y é um MRUV, na verdade, é uma queda livre, né? Que a gente pode dizer. Por que queda livre? Porque a gravidade é que vai ser a aceleração. Então, são duas coisas que a gente tem que botar em mente, tá? Então, o que é que eu preciso saber aqui, ó? Eu só tenho que pegar a parte vertical do movimento, porque a única coisa que ele quer é a altura máxima. Então, quais são as equações que regem
a parte vertical. A parte vertical, y é igual a y0 mais VO0YT menos GT quadrado. De novo, o sinal de menos se deve ao sentido. Né? Eu orientei a posição crescendo e a gravidade para baixo. Outra equação, V é igual a V0, VY, né? Menos GT. E a outra equação é a equação de Torricelli, tá? Que é VY ao quadrado é igual a V0Y ao quadrado menos 2G delta Y, tá? Então, assim, eu tenho essas três equações para combinar. Então, o que que a gente pode fazer? Se eu souber o tempo de subida, tá? Com esse tempo de subida aqui, certo? Eu posso pegar e calcular a altura máxima, porque a velocidade lá em cima eu sei. Só que isso é uma forma muito mais prática. A questão não falou nada de tempo, mas ela deu para a gente a equação de Torricelli. Por quê? Porque eu sei que a velocidade no trecho de subida, vou botar assim, tá? Porque isso é na subida só. Então, na subida, o que é que a gente tem? O que é que a gente pode ter? A velocidade inicial é V0 seno de θ. A velocidade final é zero. Por quê? Porque é um ponto de inversão de sentido. E a variação da altura, que é posição final menos a posição inicial, repare pelo desenho, ó. A posição inicial é zero e a posição final na subida é justamente o valor da altura máxima que a questão quer. Então, a posição final é a altura máxima e a altura inicial partiu do marco de referencial zero, é zero. Como eu não sei o tempo, vou usar a equação de Torricelli para determinar exatamente a altura máxima. Tá? Então, vamos lá. Então, usando a equação de Torricelli, eu sempre tenho dúvida se Torricelli é com dois L's, viu? Então, depois vocês verifiquem, por favor, se estiver errado, desculpa. Então, vamos lá. V0y ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2G delta y. De novo, vou colocar uma observação aqui para na hora de vocês estudarem lembrar. Uso menos, pois a posição y para cima, né? Está orientada para cima, tá? Então, agora vamos substituir. A velocidade lá em cima é zero. A velocidade inicial, V0 seno de θ ao quadrado. Duas vezes a gravidade é definida como G. E o delta Y é a altura máxima, né? Porque a altura máxima menos zero é a altura máxima, tá? Então, zero ao quadrado, zero. Isso aqui, VO0 seno de θ ao quadrado, menos 2G, altura máxima. Tem que ter em mente na questão literal o que é que ela está perguntando, porque normalmente é isso que a gente começa a fazer as contas, a gente se perde, o que é que ele está perguntando, porque é tudo letra, não tem número, tá? Então, a gente está querendo a altura máxima. Então, eu vou ter que isolar a altura máxima e tudo que não for altura máxima, eu deixo do outro lado, tá? Então, 2G, altura máxima. Quando eu passo para cá, troco de sinal. V0 seno de θ ao quadrado. Logo, a altura máxima, que é o que a questão quer, é igual a V0 seno de θ ao quadrado sobre 2G, que é exatamente o que a questão pede para a gente demonstrar. O pessoal da matemática coloca assim, né? C, Q, D, como quis demonstrar, tá? Que é exatamente a expressão que está aqui, ó, que pede para ser provado. V0 seno de θ ao quadrado sobre 2G. Ah, Socorro, se eu não lembrasse da equação Torricelli, não tem problema. Se aplicava a equação da velocidade para determinar o tempo, com a equação do tempo, substituía aqui e achava a altura máxima. Só ia ser mais trabalhoso, tá? Mas dava a mesma expressão. Bom? Então, problemas literais, o que é que você tem que botar? Quais são as equações possíveis? E aí tenta combinar essas equações a depender da questão, dos dados que a questão dá e do que ela pergunta. Mas toda vez que você pregar uma questão literal, a primeira coisa que você tem que colocar em mente é o que você pode escrever.
Então, ó, o V0 é definido, beleza, você pode deixar em função de V0. O θ é definido no enunciado, é definido. Então, você também pode deixar em função de θ. Por isso que apareceu seno de θ, podia aparecer cosseno, a gente não importa, porque o θ está definido. E o G, que também é definido, tá? Você não pode deixar uma questão literal com a resposta final escrita em termos de grandezas que não são definidas no enunciado, tá? Essa é mais tranquila porque ela dá a expressão que a gente tem que chegar, mas nem sempre as questões fornecem essa expressão, tá? Às vezes ela deixa a nosso cargo, assim, tá? Ok? Há alguma dúvida dessa questão? Essa é tranquila, né? Tem uma outra questão literal bem comum, né? Bem chavão, que a gente chama na física, que ela pede para você deduzir a expressão do alcance, tá? Aí como é que faria isso? Dadas essas mesmas grandezas. Como é que você faria isso? Aí nesse caso não tinha jeito, porque para achar o alcance, que é a distância em x, você tem que pegar a velocidade x, que é essa aqui que é constante, e multiplicar pelo tempo. Não tem outra expressão, porque é MRU, tá? Aí para achar o tempo, como é que faz? Calcula o tempo na subida, através dessa expressão, duplica o tempo, porque o mesmo tempo de subir é o tempo de descer, já que a gente está desprezando a resistência do ar. Então, esse valor R, que é do alcance, é calculado pegando essa velocidade x, que é constante, e multiplicando por 2 vezes o tempo de subida. A gente fez essa dedução em sala, tá bom? Mas é uma outra coisa também que uma questão comum. Eita, botei uma página aqui. Ok, vamos para a última questão que eu tinha separado para essa lista, antes de ir para a próxima, que é uma questão de lançamento oblíquo. Essa questão de lançamento oblíquo, eu escolhi ela para responder aqui, porque ela é uma das mais chatas que tem, mais difíceis. Aí a gente aprende logo a mais difícil, tá? Então vamos lá. Uma pedra é lançada de um rochedo de altura h, com uma velocidade inicial de 42 metros por segundo, e um ângulo θ de 60 graus, tá? Com a horizontal, conforme a figura ao lado. A pedra cai em um ponto A 5,5 segundos após ser lançada, tá? Determine a altura h do rochedo e letra B, a velocidade da pedra imediatamente antes do ponto de impacto A. E letra C, a altura máxima h alcançada acima do solo. Essa questão, ela tem um erro de tradução. Eu copiei literal, ela é do Halley, mas ela tem um erro de tradução. Ela não é lançada em um rochedo, ela é lançada para um rochedo, tá? Ela sai aqui do chão e é lançada, né? Cadê? É lançada aqui e cai num rochedo que tem essa altura Hzinho, tá? Agora, repare que quando essa pedra é lançada, ela atinge uma altura máxima que é maior do que a altura do rochedo. E depois ela cai dessa altura máxima até essa altura Hzinho menor, tá? Então, por isso que essa questão é chatinha. Primeiro, para começar, ela tem uma tradução. Ela não é lançada em um rochedo, ela é lançada para o rochedo, tá? Então, outra coisa, esse vetor verde que está aqui é o vetor velocidade inicial. Esse vetorzinho aqui, tá? Então, esse aqui é a velocidade inicial, tá? Aí, o que que acontece? Esse tempo que a questão deu, que é tempo de 5 segundos, 5,5 segundos, ele é o tempo total, desde quando a pedra sai daqui e até o ponto que ela atinge lá o rochedo no ponto A. Então, esse tempo aqui é o tempo total, tá? Esse tempo de 5,5 segundos. Ou seja, é o tempo dele subir até a altura máxima, mais o tempo dele descer só até essa altura H, tá? Não é o tempo dele ir ao chão. Então, eu não posso dizer assim, o tempo de subida é metade de 5,5? Não é. Porque o tempo que ele deu de 5,5 não é o tempo dele sair do chão, ir na altura máxima e voltar para o chão. É o tempo dele sair no chão, ir na altura máxima e voltar até essa altura H. Tá? Então, não é dividir pela metade para achar o tempo de subida, porque ele não chega até o chão em 5,5 segundos. Essa é a grande dificuldade dessa questão.
tá? Então, assim, esse tempo aí é o tempo de ir para a altura máxima e depois descer até a altura H. Se eu quiser saber o tempo da altura máxima, eu não posso só dividir por 2. Eu tenho que calcular, tá bom? Então, vamos por partes. A primeira coisa que ela quer é a altura Hzinho do rochedo, tá? Essa é a última coisa que eu vou determinar. Por que que é a última coisa que eu vou determinar? Porque eu só vou saber a alturazinha que ele chegou no rochedo se eu souber esse tempo que ele caiu, desde a altura máxima até esse ponto. E eu não sei, eu só sei o tempo total, tá? Mas calcular o tempo até a altura máxima não é difícil, porque eu sei que aqui em cima a componente zero a componente y da velocidade é zero, tá? E a componente x é constante. Beleza? Então, assim, eu vou responder essa questão, mas não vai ser exatamente na ordem das perguntas. Vou responder na forma que vai aparecendo as coisas, tá? Então, a primeira coisa que a gente pega, pegou a questão de lançamento oblíquo, primeira coisa, decompõe as velocidades. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Então, a velocidade inicial, ela tem as seguintes componentes. Por que que eu tenho que decompor? Porque a parte x é tranquila, porque a parte x nunca varia. Então, se eu souber o valor daquela componente, qualquer coisa que eu precisar da parte x é só eu fazer MRU. Tá? Então, a primeira coisa que pega, que a gente precisa fazer é achar as componentes. Então, o V0, que é o vetor V0, ele tem uma componente x, aí de novo, vamos dar uma olhada nessa componente x. A componente x é a que está do lado do ângulo. Então, é o cosseno. E a componente y é a que está do lado oposto. Então, é o seno. Então, V0, cosseno de θ. Aí, o V0 tem um módulo de 42, que ela deu, 42 metros por segundo, vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Então, isso vai dar uma componente x de 21 metros por segundo, porque o cosseno de 60 é meio. Tá? Já a componente y é o V0 seno de θ, então o módulo é 42, seno de 60 já é raiz de 3 sobre 2, então vai dar uma coisa aproximada aqui. Eu vou pegar logo esse valor aqui. 36,4 metros por segundo. Beleza? Então, ok. Né? Já sei as componentes das velocidades. Aí, de novo, só para relembrar. Isso aqui é um MRU e isso aqui é um MRUV, onde a aceleração é a aceleração da gravidade. Tá? Já matei. Então, vamos por partes. Aí, assim, ó, eu vou fazer a questão de trás para frente porque é mais tranquila. Altura máxima. A altura máxima é a coisa mais fácil de fazer porque eu sei a velocidade lá em cima. Então, esse trecho aqui, ó, eu sei facinho. Eu acabei de mostrar para vocês na questão anterior que eu não preciso nem saber o tempo. Basta eu pegar a equação de Torricelli. Tá? Então, vou começar a questão responder do que é mais fácil. Trás para frente. Então, vamos lá. Na subida, que é esse trecho aí que eu pintei ele de vermelho, eu sei que a velocidade inicial y é essa aí, aproximada, né? De 36,4 metros por segundo. A velocidade final dele lá em cima é sempre zero, porque é o ponto de inversão de sentido, né? E a altura, que é a posição final, né? Posso até escrever assim, ó. Posição inicial é zero, porque ele parte do solo. Estou considerando o chão como zero. Orientei o eixo Y assim, para cima. E a posição final lá em cima na subida é justamente esse H aqui, ó. Cortou um pouquinho minha voz. Oi, oi. Estão me ouvindo? Cortou, né? E a altura lá em cima, o Y lá de cima, o Y final, é justamente esse Hzão. Tá? Então, eu já respondo a letra C. Beleza? Então, vamos lá. Usando Torricelli, tá? Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2G delta y. Tá? Aí lá em cima, a altura final é zero, a inicial é esse 36,4 ao quadrado, menos, porque eu orientei a trajetória positiva para cima, duas vezes a gravidade, que é constante universal, 9,81, e o ΔH, o ΔY, perdão, é H menos zero, né? Que é a variação da altura
é posição final menos posição inicial, que é o H. Posso até colocar aqui já H, tá? Pronto, beleza? Logo, eu só tenho o valor pronto aqui. Não tenho, como sempre, eu faço a conta rápida e não coloco aqui, né? 36,4 ao quadrado dá uma coisa horrorosa aí, ó. 1.324,96 menos 9,81 vezes 2, 19,62 H. Então, Professora, você 19 botou 1329 e falou 1324. e foi. Foi. Agora tem que fazer a conta de novo, porque vai saber o que deu, né? É 24 mesmo. Valeu. Pronto. 62H. Passei para o outro lado, por isso que ele passou positivo, tá? É igual a 1.324,96. Então, o H é esse valor aí, dividido por 19,62. H é da ordem, se aproximado também, 67, na minha conta aqui deu 5 metros, tá? Então, esse é o valor de H. Então, se eu souber a velocidade inicial, problemas que envolvem lançamento oblíquo, a coisa mais fácil fazer é achar a altura máxima que ele sobe, tá? Então, essa altura H aqui, ó, eu já sei que ela é 67,5, tá? Já sei. Aí, outra coisa que ele pergunta é qual é a velocidade da pedra imediatamente antes. Eu já respondi a letra C, né? Estou fazendo ela quase que de trás para frente, tá? Aí ele pergunta qual é essa altura H, tá? E qual é a velocidade que ele chega aqui no ponto A. Aqui é um problema, porque todas as duas coisas eu vou precisar do tempo. Porque para achar a velocidade, eu vou fazer V igual a V0 menos GT. Preciso do tempo. Para achar a posição, também. Não posso usar a Torricelli aqui nesse segundo trecho, porque eu não sei nem essa altura para eu fazer o ΔH e também não sei a velocidade que ele chega aqui embaixo. Então, não dá para eu usar a Torricelli nesse segundo trecho aqui, ó. Aliás, peraí. Botei um V0, não tem. Não dá para eu usar a Torricelli aqui, porque simplesmente eu não sei nem o ΔH, porque eu não sei o H final, e eu não sei a velocidade final. Então, não tem jeito. Não dá para usar a Torricelli nessas outras perguntas. Você tem que saber o tempo. Aí, como é que a gente faz para saber o tempo? Ó, se eu sei que o tempo total é 5,5, se eu souber o tempo que ele subiu, tipo, se ele gastar 3 segundos para subir, o restante do tempo é para descer. Concorda comigo? E o tempo de subida é fácil calcular, porque nesse trecho do movimento eu sei todas as informações. Eu sei a altura que ele subiu, eu sei a velocidade final, eu sei a velocidade inicial. Então, achar o tempo dessa subida aqui, ó, é fácil. Como eu sei o tempo total, porque a questão me deu, aí eu sei o tempo que ele gastou só no outro trecho, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular o tempo de subida para eu conseguir determinar qual é o tempo do trecho que ele sai lá da altura máxima e cai na altura do rochedo, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Para calcular o tempo de subida, ainda estou na subida aqui, tá? Então, o tempo de subida vai ser VY é igual a V0Y menos GT. Isso aqui só na subida. Eu vou até botar um Szinho aqui, que é para a gente lembrar que é tempo de subida. Então, lá em cima, a velocidade é zero. Ele começou aí com os 36,4, a gravidade 9,81 e o tempo de subida, portanto, é 36,4 dividido por esse 9,81. Então, o tempo de subida, vai só por fazer conta, porque para completar eu não botei o valor. 26,4 dividido por 9,81. 3,7. Aproximado também. Não é exata essa conta, óbvio. 3,7 segundos. Então, esse é o tempo de subida. Então, como o tempo total é 5,5 segundos, então, a gente pode fazer isso, ó. O tempo total é o tempo que ele gastou no trecho da subida,
mais o que ele gasta para descer até a altura do rochedo. Concorda comigo? Então, isso aqui vai ser 5,5, 3,7, e o tempo da descida, portanto, que é esse tempo até ele chegar, é de 1,8, porque 5,5 menos 3,7 dá 1,8. Então, olha só o que é que a gente tem agora. Vou desenhar aqui na parte da descida para responder as letras A e B, tá? Então, na descida, que é esse outro trecho, a gente tem a seguinte situação, ó. Vou botar aqui um eixo Y e o chão para a gente entender. Aqui está o Y, o rochedo está aqui, tá? O ponto A, que é onde a bola tem que atingir. Era uma bola? Nem sei mais o que era. Bom, a bola saiu aqui de cima, que estava na altura máxima, que é aquele Hzão, que a gente já descobriu que ele vale 67,5 metros. Aí, essa altura do rochedo é o Hzinho, que é justamente o que a gente não sabe, tá? A bola sai lá de cima com a velocidade y0. Por que que eu sei que é zero? Porque lá em cima é o ponto de inversão, e ela desce até o A. E nesse pedaço, que é o tempo de descida, ela gasta 1,8 segundos. Repara que a coisa já iluminou? Por que que já iluminou? Porque eu sei que a posição inicial, que ela parte lá de cima, é o 67,5, né? Eu sei que a gravidade é 9,81 metros por segundo. Estou botando só o módulo, tá, povo? E eu sei que o tempo que ela gasta é de 8,5. Aí determinar a velocidade assim. E eu sei que a velocidade que ela começa esse movimento, a velocidade lá em cima, é zero, né? Porque ela começa o movimento lá em cima. Quando ela está numa altura de 67, ela está parada. Aí ela cai, né? É como se fosse aliás, é como se fosse não. No eixo X é uma queda livre normal, tá? Então, assim, eu sei tudo. Eu sei o tempo, eu sei a velocidade, eu sei a posição inicial, eu consigo achar a velocidade final e a posição final, que é justamente a altura. Deixa eu botar esse Hzinho escrito de uma maneira assim, para diferenciar, tá? Então, a posição final é que eu não sei, que é o Hzinho, e nem a velocidade final, que é a velocidade quando ele chega no ponto A. Então, sendo assim, agora é fácil. Velocidade final é igual a velocidade inicial menos GT. Continua menos, porque eu estou continuando orientando o eixo Y positivo para cima. Tá? Então, continua negativo. Aí, a velocidade final é a velocidade que ele vai chegar aqui, ó. É a velocidade no ponto A. Tá? A velocidade que ele começou, zero. Gravidade, 9,8. E o tempo que ele gastou, 1,8 segundos, que é o tempo do outro pedaço. Tá? Então, isso vai dar uma velocidade em y de menos 17,60. Estou copiando aqui. Metros por segundo. O menos faz todo sentido. Por quê? Porque a orientação da trajetória está para cima, mas o movimento é de descida. E a velocidade acompanha o movimento. Então, a velocidade está no sentido contrário ao da posição. Por isso que o sinal da velocidade saiu negativo. Tá? O menos indica orientação. Realmente, está para baixo. A bola está descendo nesse pedaço. Tá? Então, esse sinal de menos, de novo, vou botar aqui, se deve. Ô, professora, Pode essa falar. velocidade também poderia ter usado a inicial, né? E o tempo total. Não, não. Sabe por que que não? Porque a velocidade inicial lá de 46, ou sei lá, 46 não, qual foi a componente y inicial? 36 e uns quebrados. Ela está lá embaixo, no marco zero. E esse ponto onde a pedra cai, não é no chão. Ele caiu na altura H. Os tempos de subida e de descida aqui não são iguais, porque a gente só pode dizer que ele gasta o mesmo tempo para subir e para descer quando eles saem da mesma altura.
Então, se ele sai do zero, vai na altura máxima e volta para o zero, aí os tempos são equivalentes, de subida e descida. Mas nesse caso, não. Ele não cai até o chão, ele cai numa altura diferente de onde ele começou. Tá? Aí não dá para Mas, pegar, não dá para você analisar o movimento. Talvez sua pergunta seja essa. Não dá para analisar o movimento como um todo, desde o começo até o final. Não dá. Tá? Por mas eu não quê? Porque considerei no que era o primeiro. final. Eu considerei que era o ponto A mesmo. E deu o mesmo valor, 17,5. Peraí, você considerou aonde? Eu me Que era o ponto perdi. A mesmo. Do ponto inicial até o ponto A. E você colocou a gravidade positiva ou negativa? Negativa. Beleza. E você fez com qual tempo? 5,5. Ah, tá. Você pegou o tempo total. Tudo bem. É, E como é que você achou a altura? a altura. Eu ainda não achei, não. A É, pequena? na altura você vai ter problema. Ah, tá. Porque na altura, né? Eu Aí ia você achar por v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais torricelli. 2 a É, aí delta. pode ser. Pode ser também. Agora pode ser. Porque você já sabe o valor da velocidade final. Pode ser também. Aí você está Ah, tá. certa. Aí pode ser. Não podia usar Torricelli antes de achar a velocidade final, por isso. Porque Torricelli é V final menos V inicial. Aí você não tinha o V final. Mas se você calcula ela antes, aí pode. Aí você Tá está bom. certo. Pode sim. Ok. Sim, falta altura, né? Ah, sim, gente, só um detalhe, tá? Essa questão ela é um pouquinho ambígua, porque é o seguinte, ela perguntou assim, qual é a velocidade quando atinge o solo? O solo não, perdão, quando ele atinge o ponto A. Quando ele atinge o ponto A, ele tem duas componentes de velocidade. Você concorda comigo? Porque ó, o trecho está assim, né? Aqui está o ponto A. A velocidade, que é o vetor velocidade, é tangente à trajetória. Esse vetor velocidade, ele tem a componente x e ele tem a componente y. Concorda comigo? Não está no chão, né? Ele tem as duas componentes, tá? Então, assim, essa questão ela deixa um aberto porque ela perguntou assim, ó, qual é a velocidade da pedra imediatamente antes do impacto? Ou seja, quando ela bate aqui, qual é a velocidade dela? Né? Porque quando ela, por que pergunta ligeiramente antes do impacto? Porque quando ela bate mesmo, ela para. Ou então quica, né? Se for se tiver elasticidade. Mas esse caso, assim, é ligeiramente antes, é porque se ela bateu, ela parou, tá? Mas o que acontece é que quando ela chega nesse ponto A, ela não perdeu a componente X. A componente X dela continuou constante, porque a componente X é MRV. Então, na verdade, a resposta dessa questão mais correta não é 17,64, tá? A resposta é o valor da velocidade final. Aí a gente tem que lembrar que a velocidade final, ou como vocês queiram dizer, a velocidade no ponto A, ela vai ter uma componente x, que é igualzinha àquela que a gente tem desde o começo, porque a componente x não muda, é as mesmas 21 metros por segundo, e vai ter a componente y, que é essa que a gente calculou, de menos 17,64 metros por segundo. Então, na verdade, se eu quiser saber a velocidade total, o módulo da velocidade total é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Por que eu botei Vx0 aqui? Porque o Vx é o Vx0 o tempo todo. Ele não muda, não, ele é constante, tá? É o mesmo valor. Tá? Vy ao quadrado. Só lembrando, esse aqui é constante, tá? O Vx é sempre o V0, ele não muda. Então, aí, assim, se você quiser responder essa questão mesmo, eu acho que essa questão é a casca de banana, porque a gente respondeu aqui, a gente acha que a questão está pronta, e no fundo ela não está. Rigorosamente falando, a resposta da questão é a velocidade final total, que é a soma das duas componentes. E dá, se vocês fizerem essa conta depois, vocês conferem, tá? Vão dar mais rápido. Dá 27,4 metros por segundo. Essa é a resposta final da velocidade. Tem que lembrar que a velocidade é um vetor, cuja componente x e y têm valores que diferem. A componente x permanece a mesma durante todo o movimento, porque é MRU, mas a componente y não. A componente y varia. Aí, nesse ponto A especificamente, que quando eu usei esse tempo aqui de 1,8,
Aí, nesse ponto específico, a velocidade vale 17,64. Foi a Carolina, não foi que estava conversando comigo? Eu me perdi aqui nas imagens. O que a Carolina me perguntou é assim, professora, e se eu fizesse a seguinte conta? Velocidade final y é a inicial. Quanto foi a velocidade inicial y que a gente calculou? 36,4, né? 36,4 menos 9,8 vezes o tempo. Aí o tempo, 5,5, porque ela pegou a velocidade inicial lá desde o começo do movimento. Aí estava certo também, dá a mesma conta, tá? Essa conta que eu fiz foi considerando só o trecho de descida. Por isso que eu peguei esse tempo aqui, que para mim é mais fácil, porque eu sei que eu vou calcular a altura depois, aí eu prefiro calcular com tempo de descida, tá? Mas se não quiserem dividir o movimento, se não quiserem estudar parte subindo, separado da parte descendo, quiser fazer todo, que foi como acho que a Carolina que estava falando comigo, não tem problema. Só que aí, nesse caso, você tem que pegar a velocidade inicial desde o começo, que foi 36,4. Aí dá o mesmo valor, tá? Aqui é se eu considerar todo o movimento, que eu acho que vai dar a mesma coisa quando ela faz a altura, só que ela tem que pegar a velocidade inicial lá de trás, tá? Vai dar a mesma coisa, que é os mesmos 17,64. Eu só não lembro se vai dar o sinal negativo aqui, porque ela pegou a trajetória inteira. Mas dá, porque 9 vezes 5 já é 45, metros por segundo. Então dá a mesma coisa, tá? Só tem que ter o cuidado de pegar a velocidade inicial lá e não só o trecho de descida. Falta a altura, né? Para finalizar, deixa eu fazer a altura. Vou fazer dos dois jeitos também, tá? Então, peraí. Essa aqui é a resposta da letra B. A gente fez a questão de trás para frente. E essa é a letra A. Então, na letra A, como eu tinha pensado a questão, eu pensei assim, ó. Y é igual a y0 mais VO0YT menos GT quadrado sobre 2. Aí, como eu estou pegando só a descida, ou seja, ele parte do ponto de altura máxima e vai até o rochedo, que tem uma altura em H que eu não sei, tá? Aí a velocidade aqui em cima é 0, velocidade inicial desse trecho, né? A velocidade final aqui a gente já achou, 17,64, tá? Então, aí eu vou e faço, ó. A posição final é o Hzinho, a posição inicial é o 67,5, porque eu estou considerando só o trecho da descida, como se fosse um movimento separado. 67,5. A velocidade inicial dele lá em cima é 0, estou considerando só a descida. Tá? O tempo, 1,8, gravidade 9,8, tempo ao quadrado sobre 2. Aí eu acho uma altura Hzinho igual 51,7. Tá? Isso é uma opção. A outra opção é você considerar o movimento inteiro. Se você considerar o movimento completo, aí tem que ter o seguinte cuidado, que a altura inicial vai ser 0, porque ele começa do chão, né? Ele começa aqui, ó, do chão. Então, essa é a posição inicial. A posição final é o Hzinho, só que o tempo é o tempo total, de 5,5, tá? Aí vocês conseguem fazer do mesmo jeito. Y é igual a y0 mais VO0t menos GT quadrado sobre 2. A posição final é o Hzinho, a inicial é 0. A velocidade que ele sai aqui no movimento inicial é o 36,4. O tempo, 5,5. Gravidade, 9,8. 5,5 ao quadrado sobre 2. Essa conta eu não fiz. Aí depois vocês fazem os testes aí. Eu sempre separo o movimento porque minha cabeça funciona melhor separada. A Carolina, por exemplo, já preferiu fazer tudo, tá bom? Só tenham cuidado com o sinal da gravidade. Se você orientou o Y para cima, gravidade vai negativa. Se você orientou o Y para baixo, gravidade vai positiva. Tá bom? Isso é só uma questão de referencial. Ok, depois vocês fazem essa conta e conferem para ver se dá o 51,7. Pode ser que dê um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque essas aproximações do Halliday às vezes variam um pouquinho. Tá?
pode ser que o Halley tenha colocado 52. Bem provável. Bom, então, aqui eu finalizo a primeira lista que eu tinha pensado, que era para ter terminado na aula passada. E deixa eu voltar aqui para a próxima lista. Foi essa aqui. Tá? Que é uma outra. Ali também tem 4 exercíciozinhos que eu pretendo fazer até o final da aula de hoje, que é para a gente finalizar pelo menos uns exemplos básicos para ir para a prova. Então, essa é uma questão de movimento circular uniforme. Repare que assim, o máximo que eu vou cobrar de movimento circular é coisas como essa questão aqui. Tá? Como eu falei para vocês, eu não estou muito preocupada com o movimento circular, porque eu sei que a gente vai retomar esse conteúdo mais à frente, estudando a partir de distâncias angulares. Então, não estou muito preocupada com o movimento circular agora, não. Mas, ó, isso é uma questão de movimento circular. Ela diz assim, um ventilador realiza 120 resoluções por minuto. Isso aqui é frequência, tá? 120 revoluções por minuto quer dizer que são 120 não, perdão, 1.200 RPM. Isso é frequência. Alguém me perguntou até na última aula, tá? Considere um ponto situado na extremidade de uma das fases, que descreve uma trajetória circular de raio 0,15 metros. Qual é a distância que o ponto percorre em uma revolução? Então, é um movimento circular que tem raio R igual a 0,15 metros e em 1 minuto faz 120 voltas, que é a frequência, tá? Lembra, frequência é quantidade de voltas por tempo. Nesse caso, como é RPM, significa que em 1 minuto faz 1.200 voltas ou revoluções. É isso que está querendo dizer. Aí na letra A ele pergunta, qual é a distância percorrida em uma revolução? Ó, distância percorrida... Opa, deixei de me ouvir. Alô, alô. Oh, botei. A distância percorrida é o comprimento da circunferência, que é a distância para você dar uma volta completa, tá? Então, distância percorrida, 2πr, que é exatamente o comprimento da circunferência. Aí tem que lembrar de umas relações de circunferência. Então, vai ser ΔS, que é a distância percorrida, 2π vezes o raio de 0,15, dá 0,3π metros. Se a gente adotar π aproximadamente, deixa eu fazer direito, 3,14, né? Tem mais números aí, tá? Mas se a gente aproximar, então vai ficar 0,3 vezes 3,14 e, portanto, a distância é da ordem de 0,94 metros. Então, é só pegar o comprimento de circunferência. Na letra B, ele pergunta qual é a velocidade do ponto, tá? A velocidade do ponto. Aqui a gente pode fazer umas regrinhas básicas. Por exemplo, ó, primeira coisa, velocidade é igual a distância sobre tempo. Essa distância, perdão, que eu tenho, é a distância de uma volta. Só que a questão diz que você faz 1.200 voltas em 1 minuto, tá? Então, a distância percorrida em 1 minuto é uma distância de 1.200 vezes essa 0,94. Concorda comigo? Então, vamos embora. Ó, distância percorrida vai ser 1.200 voltas, sendo cada uma delas de 0,94 metros. Isso tudo, se eu puder ser mais rigorosa, botar assim, ó, voltas, cada volta dessa de 0,94 metros, só que num tempo de 1 minuto. Aí, essa velocidade sairia em metro por minuto, tá? Normalmente, como a gente descreve a velocidade em metros por segundo, então a gente faz 1.200... Opa, vou botar aqui embaixo direto, tá? Vou botar em azul. Cada minuto desse, 60 segundos.
Aí vai sair em metro por segundo, tá? Acreditem, eu devo ter feito essa conta, não é possível que eu tenha errado essa conta. Isso aqui dá uma velocidade, é bem possível, 18,8 metros por segundo, ou barra segundo, tanto faz, a representação é a mesma, tá? Então, repare que são questões que envolvem regra de 3 direto, né? Nem tem muito a ver com física. Mesmo se você não soubesse os conceitos de movimento circular uniforme, dá para fazer a questão, tá? Só tem que ter cuidado, porque o tempo que eu sei é o tempo de 1 minuto, mas 1 minuto eu faço 1.200 revoluções, cada uma delas com 0,94 metros. Agora sim, entra conceito de movimento uniforme, porque ele perde aceleração. Como você está no movimento circular uniforme, né? No movimento circular uniforme, a aceleração só tem a componente radial, ou centrípeta, como vocês queiram chamar, né? Por quê? Porque nesse movimento eu só tenho variação da direção do vetor velocidade. Centrípeta. Então, a aceleração, o vetor aceleração, ela tem módulo igual só a componente centrípeta. Eu não gosto de botar centrípeta, como eu falei para vocês, eu gosto de usar a radial, pois a componente tangencial, que depende da variação do vetor velocidade, ela é zero, tá? Então, se eu quiser saber a aceleração do movimento, eu vou calcular a centrípeta, v quadrado sobre r. Como v é 18,8 e o r é 0,15, isso em unidades de SI, então, o módulo desse vetor aceleração, e aceleração, viu? É de 2.356,3 metros por segundo ao quadrado. Ou em notação científica, 2,4 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. Tá? Já fiz uma aproximação aqui. Essa vírgula vai caminhar 1, 2, 3. 3 casas diminuindo embaixo, 3 casas aumentando em cima. 2,356, aproximadamente 2,4. Tá? Foi essa aproximação que eu fiz aqui. Então, esse é o valor do módulo da aceleração. Se eu quiser saber a direção, eu tenho que lembrar que nesse ponto aqui, a gente só tem a componente radial. Essa componente tangencial aqui, ela não existe, ela é nula. Então, é um vetor aceleração, cujo módulo tem esse valor e é orientado para o centro da trajetória circular. Na direção do raio, né? Na direção radial, ou seja, em cima da linha do raio, apontando para dentro. Tá? E na última, ele pergunta o período do movimento. Aí tem 2 formas de você determinar o período, tá? Lembra, período é o tempo gasto em uma única volta, tá? Então, você pode fazer assim, ó, período é tempo. Tempo é distância sobre velocidade. A distância é 0,94, que é a distância de uma volta, pela velocidade, que é uma velocidade constante, de 18,8. Isso vai dar um período de 0,05 segundos, ou em notação científica, 5 vezes 10 a menos 2. Aqui é o contrário, né? Você anda 2 casas aumentando, ó. 1, 2. Se aumenta embaixo, diminui em cima. Uma outra forma de fazer o período é usando regra de 3. A gente sabe o quê? Ó? Tem 1.200 revoluções em 1 minuto, que são 60 segundos. Tá? Aí, lembra, período é o tempo gasto em uma revolução.
Então, se eu tenho 1.200 revoluções em 60 segundos, qual tempo eu vou gastar em uma única revolução? É isso que é a informação de tempo, de período. Né? Opa, alguém está pedindo para entrar. Também é uma outra forma de fazer. Então, se eu resolver essa regra de 3 aqui, a gente tem 1.200 T, que é o tempo de uma única revolução, é igual a 60. T é igual a 60 dividido por 1.200, que dá os mesmos 0,05 segundos, como tem que ser, tá? Então, ou você faz período, lembrando que é o comprimento de uma volta pela velocidade que é constante, ou você lembra que período é o tempo gasto em uma única volta. Se você faz 1.200 voltas em 60 segundos, uma única volta você vai fazer em quantos segundos? É essa a pergunta que responde o período. Tá? Então, essa é uma questão assim, que resume todo o conceito que a gente precisa saber agora de movimento circular. Por isso que ela está aqui. Só para fazer uma revisão. Mas, como eu falei, não estou preocupada com o movimento circular agora. O movimento circular a gente vai voltar nele depois. Essa já é uma questão que me preocupa mais, que é uma questão de movimento relativo e bidimensional. Tá? Então, ela diz assim, ó, uma nadadora atravessa um rio avançando a 1,6 metros por segundo em relação à água. Então, essa aí é a velocidade da nadadora em relação à água, 1,6 metros por segundo. E atinge um ponto 40 metros a jusante da perpendicular do ponto de partida. Que diabos é isso, né? Esse termo jusante é um termo usado em navegação, tá? E a gente não tem muito costume, mas jusante quer dizer rio abaixo, tá? Então, jusante, rio abaixo, e montante, que é o oposto, montante é rio acima. Então, se você desce o rio, jusante. Se você sobe o rio, montante. Montanha, né? Uma associação aí. A largura do rio é 80 metros. Então, primeira coisa, vamos parar para a gente entender o que é que está escrito. Você tem um rio, tá? A largura desse rio é 80 metros. E aí você diz o seguinte, ó, que a nadadora que anda com essa velocidade em relação ao rio, ela atinge um ponto a 40 metros jusante, ou seja, 40 metros rio abaixo, em relação à perpendicular de onde ela partiu. Então, se a gente supor que a nadadora ela começa nesse ponto A, ela não sai exatamente na frente, ela sai num ponto B, que está a uma distância de 40 metros rio abaixo do ponto perpendicular de onde ela partiu. Percebe que só pelo enunciado é difícil entender isso, né? Porque esses termos jusante, montante, aborda, este bordo, não sei o quê, é complicado para a gente saber isso. Então, ele está dizendo assim, ó, ela sai de um ponto, mas atinge o rio abaixo, jusante, 40 metros de onde ela partiu, da perpendicular de onde ela partiu. É isso que a questão está dizendo, tá? Aí ele pergunta: qual é a velocidade da corrente do rio? Qual é a velocidade da nadadora em relação às margens do rio? E em que direção ela deveria avançar de modo a cruzar o rio na perpendicular? Então, repare, vamos lá, vamos botar os vetores primeiro. Então, olha só. Primeira coisa, a correnteza do rio, a gente sempre coloca rio abaixo. Então, essa é a velocidade do rio, ou como vocês queiram chamar, da água em relação às margens. Tá? Depois eu escrevo a legenda aqui. VAM é o vetor que é velocidade da água com relação às margens, ou seja, a velocidade da correnteza. Velocidade do rio. Tá? Botar assim, beleza? Desse jeito. E a nadadora, ela começa a nadar na linha perpendicular. Então, a velocidade da nadadora em relação às águas é assim, ela começa no ponto A e quer atravessar o rio.
Só que o resultado é rio abaixo, porque ele falou, ela atinge a um ponto 40 metros abaixo. Então, o resultado da nadadora, não em relação às águas, mas em relação à margem do rio, ou seja, em relação à terra que ela quer andar, o resultado é assim, ó. Essa é a velocidade da nadadora em relação às margens, ou seja, em relação à margem, ela não sai de A e vai para esse ponto exatamente à frente, ou seja, ela não anda 80 metros. Em relação às margens, ela anda uma distância maior, porque a correnteza arrastou ela 40 metros. Tá? Então, ela anda, efetivamente, em relação às margens do rio, ela nada, ela sai na diagonal, ela não sai em linha reta, cruzando o rio. Tá? Então, como eu falei para vocês, o difícil dessas questões de movimento relativo bidimensional é você posicionar os vetores. Depois que você posiciona, vai ser um teorema de Pitágoras. Aí, de boas. Tá? Mas até você enxergar onde estão os vetores é meio complicado. Então, vou repetir a situação. A questão diz que a nadadora entra na água com uma velocidade, essa velocidade da nadadora em relação às águas. Eu vou botar em relação a rio, em relação à água, é um negócio feio, né? Ah, o rio. Ah, um rio é lasca. Ah, o rio. Pronto. E a outra velocidade é a velocidade nadadora em relação às margens, que é o efetivo, que é o que a gente quer saber. A gente quer saber não é quando é que ela anda na água, é assim, onde é que ela sai do outro lado. Pronto, vamos parando de perguntar. Tá? Então, a questão diz assim, ó, essa velocidade da nadadora em relação às águas é de 1,6, tá? Que é essa distância. Ela tenta atravessar o rio na linha perpendicular, só que ela sai a 40 metros rio abaixo, né? O ponto que ela sai. Então, o resultado que ela nada é essa distância aqui, ó. Tá? Só que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Ou seja, se ela conseguisse nadar em linha reta, se não tivesse correnteza, essa velocidade dela seria usada todinha para percorrer a distância de 80 metros, que é a largura do rio. Mas a correnteza do rio, ou seja, esse vetor velocidade, faz ela andar 40 metros na horizontal, e como resultado dessas duas componentes da posição, ela tem um vetor posição inclinado, ou seja, ela anda um vetor posição resultante, e, portanto, efetivamente, ela tem uma velocidade resultante em relação às margens que depende dessas duas componentes. Tá? Então, posicionei os vetores, posicionei os vetores. Assim, o que é que tem de comum nessa bagaceira toda? O tempo, né? O tempo que essa velocidade em relação à largura do rio é igual ao tempo que a velocidade da correnteza faz ela andar rio abaixo, e que é o mesmo tempo que ela gasta nesse vetor velocidade efetivo aqui em relação às margens. Tá? Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, se eu quiser calcular o tempo, eu posso pegar, fazer normal. Tempo é distância sobre velocidade. Mas eu não posso, por exemplo, pegar a componente da posição horizontal, que é o 40 metros, e usar com a componente da velocidade vertical. Não posso. Então, isso acontece no mesmo intervalo de tempo, mas cada componente da velocidade tem sua componente do vetor posição correspondente. Então, se eu pegar a distância, que é essa distância da largura do rio, eu tenho que pegar a velocidade da nadadora em relação ao rio para determinar o tempo. Tá? Só que esse tempo é o mesmo em todas as três componentes de velocidade. Tá? Por quê? Porque esse é um movimento combinado, ele acontece ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá. Eu nem lembrei mais o que a questão pergunta. Assim, qual é a velocidade da correnteza do rio? Bom, eu sei a distância que a correnteza provoca, que a distância que a correnteza provoca é de 40, que é na mesma direção da correnteza. Tá vendo? Se eu souber o tempo,
a velocidade vai ser esse 40 dividido pelo tempo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aqui é o tempo. Essa bagaceira toda acontece aqui em tempo, tá? Aí eu vou pegar aquela parte do movimento que eu conheço. Qual é a parte do movimento que eu conheço por completo? Eu conheço que a distância na vertical, que é ao longo do rio, que a largura dele é de 80, e que a velocidade que a nadadora imprime dentro do rio, que não é efetiva, mas é a que ela faz dentro do rio, é de 1,6. Então, tem como eu calcular o tempo, tá? Então, o tempo que ocorre esse movimento vai ser a distância, eu vou botar assim, tá, gente? Da nadadora em relação à água, dividido pela velocidade correspondente da nadadora em relação à água. Então, essa distância que a nadadora percorre dentro da água, que ela quer atravessar o rio, é a componente de 80 metros. Isso dividido pela velocidade correspondente a essa parte do vetor posição, nessa componente do vetor posição, que é 1,6. E isso vai dar 50 segundos. Então, o tempo correspondente é um tempo de 50 segundos. Aí, agora, se eu quiser calcular a velocidade das águas em relação à margem, que é o rio, eu vou pegar a distância correspondente das águas em relação à margem e dividir pelo tempo, que é igual para todo mundo, porque o movimento é combinado. Aí, qual é a distância correspondente rio abaixo, ou seja, correspondente a essa velocidade da correnteza, na direção da velocidade da correnteza? É o 40 metros. Aí eu pego 40 metros e divido pelo tempo de 50, que é o tempo que ocorre todo mundo. Então, isso aqui já é a letra A. Então, a velocidade, o módulo da velocidade da água em relação às margens é de 0,8 metros por segundo. Essa é a velocidade do rio, porque é a distância que o rio arrasta a nadadora, né? Essa aqui é a velocidade do rio, ou da correnteza. Beleza. Aí na letra B, cadê? Qual é a velocidade da nadadora em relação às margens? Ou seja, qual é esse vetor aqui? Tá? Agora eu sei como calcular ele. Por quê? Porque eu já sei os outros dois. Então, isso aqui, ó, eu tenho um vetor assim, que é a velocidade da água, 1,6, da água não, da nadadora em relação à água. Aí eu tenho um rio que arrasta 0,8, e eu tenho esse outro vetor aqui que eu não sei, que é o da nadadora em relação às margens, tá? Soma de vetores normais. O vetor que eu quero é a hipotenusa, tá? Então, teorema de Pitágoras. Ou seja, o módulo desse vetor da nadadora em relação às águas é a raiz quadrada da velocidade da nadadora em relação à água quadrada, mais a velocidade das águas em relação às margens ao quadrado, ou seja, os outros dois componentes, tá? Isso vai dar a velocidade da nadadora em relação à margem, é a raiz de 1,6 ao quadrado, mais 0,8 ao quadrado. Portanto, a velocidade que a nadadora imprime efetivamente em relação às margens é aproximada. É uma da ordem de 1,79 ou 1,8 metros por segundo. Muito parecida, né? Porque o triângulo é bem parecido. Cadê? Vermelho. Vocês conferem essas contas, viu? Por favor. Tá? 1,8. Tá? Então, tá vendo? É parecido a 1,6, mas é de longe. Percebe, então, que a dificuldade é montar o vetor. Depois que você bota os vetores, quem é quem, na posição de quem, aí fica tranquilo. Tá? A letra C é uma hipótese, né? Não é essa a situação, é uma hipótese. Em que direção deveria avançar a nadadora de modo a cruzar o rio perpendicular? Então, repare que agora o resultado efetivo é sair na perpendicular. Então, o que ela deveria fazer? Tá? É isso que a questão está perguntando. Então, agora é uma situação diferente, a gente vai ter que desenhar de novo. Porque, de novo, eu vou ter o rio lá, né? Beleza? O rio continua com os mesmos 80 metros, a correnteza continua para baixo, então é o mesmo rio, não mudou. Oi, oi, deixei de me ouvir. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ops, voltei a me ouvir. Então, o rio continua do mesmo jeito, né? Essa aqui é a velocidade das águas em relação à margem.
tá? Agora, efetivamente agora, o que ele quer é que a nadadora saia de um ponto A e venha para um ponto B exatamente na perpendicular. Então, o que ela tinha que fazer para isso acontecer? Tá? Então, o resultado agora é esse vetor aqui, ó. Ele quer agora que o vetor da nadadora em relação às margens do rio seja em linha reta. Ela tem que sair na frente. Para ela sair na frente, eu tenho que ter uma componente de velocidade que feche esse triângulo, para esse cara dar o resultado que a questão quer, seja o vetor resultante. Então, eu tenho que ter um vetor agora, que é o da nadadora em relação às águas do rio, que seja para cima. É aquele esquema que eu falei para vocês. Se você quiser atravessar um rio que tenha uma correnteza, de forma que você saia exatamente na frente de onde você começou, você tem que nadar rio acima, ou seja, a sua velocidade em relação às águas tem que ser rio acima, para que a componente do rio, correnteza do rio, lhe empurre para baixo e seu resultado efetivo com relação à margem seja exatamente à frente. Tá? Então, perceba agora que o vetor nadadora em relação à margem não é mais a hipotenusa, ele é um dos catetos. Tá? A soma continua a mesma, continua o teorema de Pitágoras, só que agora inverteu a ordem dos vetores, quem é hipotenusa, quem é cateto. Mas a forma de fazer a conta seria a mesma. Tá? Só que o que a questão quer é assim, ó, em que direção ela deveria nadar. Então, supondo que as velocidades sejam as mesmas, em que direção ela deveria nadar? Tá? Ou seja, qual é o ângulo que ela tem que subir aqui, né? Qual é o ângulo que ela tem que subir para que ela, ao invés de sair 40 metros abaixo, que ela saia exatamente na frente. Aí a gente tem que lembrar que os valores das velocidades não mudaram, eles não supôs que a velocidade mudou. Ele só perguntou assim, em que lado ela tem que nadar? Ou seja, qual a direção? Qual o ângulo que ela tem que subir o rio para poder conseguir chegar na margem oposta? Então, a gente continua com os mesmos valores, ó. O VAM, que é a velocidade do rio, a gente calculou, está aqui em cima. Continua, opa, desculpa, 0,8. A velocidade da nadadora em relação à água continua a mesma, 1,6 metros por segundo, e a velocidade da nadadora em relação às margens, a gente não sabe, que agora mudou a posição. Mas ele não quer essa velocidade, ele quer só esse ângulo aqui, ó. Então, o que é que você sabe? Você sabe a hipotenusa, que é o valor desse vetor, e você sabe o cateto oposto. Com hipotenusa e com cateto oposto, eu consigo determinar o ângulo através do seno. E é isso que a gente vai fazer. Ó. Seno desse ângulo θ é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto é a medida do vetor das águas em relação à margem. E a hipotenusa é a medida do vetor da nadadora em relação às águas. Então, vai ser 0,8 dividido por 1,6, que dá 0,5. Aí, qual é o ângulo cujo seno é 0,5? É o ângulo de 30 graus. Então, essa nadadora, para ela sair exatamente na frente, nadando desse mesmo jeito, com 1,6, e o rio sendo igual, com os mesmos 0,8, ela tinha que nadar 30 graus subindo o rio, ou, na linguagem de navegação, 30 graus a montante, ou rio acima, como vocês queiram. Tá? É essa linguagem de graus de direção que usa a navegação, tanto marítima como aérea. Tá? Só o termo montante e jusante que não é usado na aérea, isso é tipo de navegação. Tá? Navegação em rio. Então, assim, é chatinho. Se não tiver atenção, você complica. Quais são as questões que envolvem esse tipo de movimento relativo? Tem questão, por exemplo, a neve caindo. Então, a neve cai na vertical, mas você anda com o carro na horizontal. Como é que você vê a neve? Né? Então, a neve caindo é como se fosse a nadadora atravessando o rio. Né? O carro andando é como se fosse a correnteza do rio. E efetivamente é sua velocidade em relação à neve, né? Que seria a margem. Então, assim, tem várias combinações. Um avião parte de um aeroporto
para ir para o outro, só que aí o vento joga ele para o outro lado. Então, o avião partindo é como se fosse a nadadora. O vento é a correnteza do rio. E efetivamente onde ele vai parar é o avião em relação ao continente, ao solo, né? Então, tem essas combinações. Então, o certo é parar, fazer um diagrama de vetor para você entender para que lado vai cada vetor, mas sempre vai cair no teorema de Pitágoras. Então, a conta não é difícil. Agora, montar é complicado, tá? Você tem que enxergar para que lado está cada vetor. Tenha sempre o cuidado. A distância, se você quer calcular o tempo, você tem que pegar a distância na direção correspondente àquele vetor, àquela componente da velocidade, tá? Quando eu falo componente da velocidade, eu estou me referindo ao movimento como um todo, né? O movimento da nadadora sair desse ponto e atravessar o rio é esse movimento aqui, mas ele é combinação de outros dois, tá? É por isso que eu falo de componente de velocidade, talvez o termo melhor não seja esse, seja uma parte, uma combinação do movimento. Enfim, é a nomenclatura. Tá? Mas tenham cuidado com questões de combinação. Deixa eu ver. Tá. Essa foi uma questão de prova semestre passado. É bem parecida com o que a gente fez anteriormente, só que, como é que se diz? Ao invés de perguntar a altura máxima, ele pergunta qual é o alcance do projeto, tá? Que é esse alcance aqui. Aí é aquele mesmo esquema, tá? Movimento vertical, você vai ter sempre movimento de projeto, você vai ter uma componente vertical da velocidade que varia e uma componente horizontal da velocidade que não varia. Então, o primeiro passo a fazer é achar esses componentes, tá? Então, eu tenho um projeto que é disparado do topo de uma colina de 200 metros. Então, se eu colocar a posição orientada aqui e aqui, o x e y, então aqui é o marco zero e o y inicial é os 200 aí que ele está falando. Tá? Sua velocidade inicial tem módulo igual a 60 metros por segundo e faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Qual o alcance do projeto, ou seja, qual a distância horizontal, tá? E despreza a resistência do ar. Desprezar a resistência do ar é importante porque a gente pode tratar o movimento vertical como sendo queda livre, ou seja, a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se tivesse resistência do ar, a gente não poderia fazer essa assunção direta, que a gente ia ter que considerar o movimento de oposição do ar. Não é o caso. Então, vamos lá. Primeira coisa, achar as componentes, né? Então, do vetor velocidade, a gente tem uma componente x, que é V0. A componente x está do lado do ângulo, então V0 cosseno de θ. Então, vai ser 60 vezes o cosseno de 60 graus, e isso dá 30 metros por segundo. E essa parte é constante. E a velocidade inicial y é o vetor do lado oposto, então vai ser 60 vezes o seno de 60 graus, que não é exato, então isso aqui dá um valor aproximado de 52 metros por segundo. Tá? Aí o que acontece? Ele quer alcance. Alcance é a distância na horizontal. A distância na horizontal, o x, é a velocidade x, que nunca varia, vezes o tempo total, tá? Que é o tempo de subir e de descer. Aí, de novo, a gente não tem o tempo total, tá? A gente não tem o tempo total. Mas dá para estimar o tempo total fácil. Por quê? Porque eu sei a posição inicial, eu sei a posição final, né? Por quê? Oi, alguém ia me perguntar alguma coisa. Pode falar. Não? Tá. Fui eu que liguei sem querer o microfone. Eu tava Ah, falando com a fica à minha mãe. vontade, Laura. Mas fica à vontade. Então, ele parte da posição inicial e ele chega numa posição final que é zero. Então, isso aqui ele vai gastar um certo tempo, né? Então, tem como a gente calcular esse tempo? Tem, né? Então, vamos lá. Vou fazer segundo a Carolina, vou fazer diferente do que está no meu papel, tá? Vamos ver se vai dar certo, viu, Carolina? Então, vamos lá. Y, o que eu preciso saber, gente, é o tempo. Se eu souber o tempo, aí eu substituo aqui e acho o alcance, porque a velocidade x ela é constante, tá? Vamos lá. Y é igual a y0 mais VO0t menos
gt quadrado sobre 2. Aí a posição final é 0, porque ele vai chegar no chão. A posição inicial, 200, que foi de onde ele começou. A velocidade inicial ao longo do eixo y, 52 metros por segundo. Gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E tempo é o que eu preciso, tá? Vamos ver se vai dar certo. Então, 0. Eu sempre calculo separado. Eu não sei por que eu faço separado. Eu sempre faço assim, ó. Eu calculo o tempo para subir, depois eu calculo o tempo para descer, tá? Mas hoje eu vou seguir a ideia da Carolina. Eu vou fazer tudo junto. Então, 200 é a posição inicial, né? Que é onde ele partiu. A velocidade inicial, 52t, menos, porque menos, socorro, porque o y está para cima e a gente botou a gravidade, portanto, para baixo. Botou não, né? Ela é para baixo. Menos 9,80. Eu vou usar 80 para facilitar minha conta. T quadrado sobre 2, né? Vamos ver se eu não montei nada errado. Me ajudem. Então, vamos lá. Então, 0 é igual a 200 mais 52t menos 4, 4, quanto? 4,9. 9t quadrado. Isso é uma equação de segundo grau no tempo. Ou seja, a gente deve achar um tempo positivo e um tempo negativo. Aí, tempo negativo não tem sentido físico, tá? Então, vou arrumar essa expressão aqui. Vai ficar 4,9t quadrado menos 52t menos 200 é igual a 0. Tá. Quem é t? T é menos b, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes o a. 4,9. Estou só resolvendo o básico, tá? Vou até colocar aqui em cima para a gente enxergar. AT quadrado menos BT menos C igual a 0. A expressão é assim, né? Pronto. Aí, Deus nos ajude nessa conta. Como eu falei, no meu papel está diferente. A gente faz. Então, T vai ser 52, mais ou menos, essa raiz, essa bagaceira aqui, que eu quero fazer essa conta agora. Calculadora. Vai dar um número horroroso. Cadê a calculadora científica? Pessoal da engenharia, que está acostumado a trabalhar aí com calculadora científica, faz essa conta para mim. Dá 52 ao quadrado. 81,38, professora. A raiz toda? Aham. Uau! Graças a Deus. 81 quanto? 38. Valeu! Dividido por 9,8, né? Beleza. Ótimo. Então, a gente vai ter dois tempos. Vamos lá, me ajude. Num tempo, vai ser 52 mais esse 81, não sei das quantas aí, dividido por 9,8. E um tempo 2, que é 52 menos 81. Esse tempo 2 a gente já sabe que não vai ter sentido físico, que vai dar negativo. Você fez a conta final aí? Para me dar os tempos? Dá 13,61. No primeiro? É, o segundo eu não fiz não, 3. hein? E o segundo? No segundo? Não negativo, né? Esse não importa. Eu só queria botar o valor. A pessoa que tem toque, tem que botar os valores tudo certo. Então, 1,32 dá menos, aproximado, menos 3. 2,99 uns quebrados. Tá? Aproximadamente menos 3 segundos. Aí esse aqui não tem sentido físico. É uma resposta matematicamente possível, mas fisicamente não. Porque o tempo ele é sempre positivo, porque a gente marca tempo zero e conta ele para frente. A gente não conta para trás. Então, o tempo para essa bagaceira sair daqui, subir e ir lá, ou seja, a partir da posição inicial 200 e vir até a posição final 0, tendo como velocidade inicial essa 52 metros por segundo, é de 13,61.
tá? Então, o alcance, dessa forma, o alcance será o x, vai ser a componente x, que nunca muda, por esse tempo aí total, que é o tempo de subir e descer. Aí a componente x, ai meu Deus, passei demais, 30. 30 vezes o tempo de 13,61 dá, portanto, um deslocamento no eixo x 400 e algum, 400, eu botei aproximado aqui, tá? Bom, deve dar o mesmo valor, eu fiz de forma diferente, mas dá. Não, não dá o mesmo valor não, porque eu dei uma aproximada antes aqui. E agora vocês me pegaram o valor certinho, que eu botei 13,7. Dá 408,3 metros. Então, esse é o alcance para esse movimento aqui. Beleza? Né? Então, é só aplicar 2 vezes as expressões. Uma para movimento uniformemente variado da parte vertical e depois movimento uniforme. Eu estou sempre deixando uma página a mais. Por quê? Pronto. Joia, vamos para a próxima, que ainda dá tempo para fazer uma. Tenho 5 minutos. Dá para fazer? Acho que dá. Certo. É a última? É. O outro MCU, não, se não der tempo, não tem problema não. Então, vamos lá. O cabo único de um elevador desocupado rompe-se enquanto o elevador está em repouso a 120 metros de altura. Qual a velocidade do elevador atingir o solo? Qual o tempo de queda? Qual sua velocidade ao atingir o ponto médio da altura? E ao atingir esse ponto, quanto havia decorrido desde a posição inicial? E aí? Isso é um movimento que, apesar dele não ter falado, mas é um movimento que a gente vai desprezar a resistência do ar, tá? Ele não falou nada aqui, não, mas ele deveria, né? Então, a gente vai considerar como sendo um movimento de queda livre, tá? Apesar dele não ter falado, mas a gente supõe. Então, vamos embora. Vamos botar aqui minha orientação, para eu lembrar que a gravidade é negativa. Então, meu eixo Y está aqui. Aqui é meu solo, tá? Meu chão. E ele começa o movimento de uma altura de 120 metros. Aqui em cima, esse objeto está parado. Então, ele começa no repouso e ele cai. Ele é abandonado, na verdade, né? Porque se ele partiu do repouso, então ele cai, tá? Só lembrando aí, gravidade tá para baixo. Aí na letra A, ele pergunta qual é a velocidade que o cara chega no chão. Ou seja, quando a posição aqui for 0, quando ele chegar aqui, qual vai ser a velocidade final? Então, sendo posição inicial de 120 metros, posição final. Final, você fala uma coisa, escreve outra. 0 metros, tá? Com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, sabendo que a gravidade a gente vai adotar 9,8 metros por segundo ao quadrado de módulo, qual é a velocidade final? É isso que ele quer. Não tem o tempo, torricele nele, né? Bota aqui mesmo. Então, v quadrado é igual a v0 ao quadrado menos 2g delta y, tá? Estou no eixo y só, movimento vertical só. Então, velocidade final é o que a gente quer. A velocidade inicial parte do repouso. Gravidade é negativa por conta do sentido da orientação. Então, 9,8. E o delta y é posição final menos a posição inicial, né? Então, v quadrado é igual, 0 é 0 mesmo. Essa conta aqui, menos com menos vai dar mais. Se eu não estou errada, minha multiplicação deu isso aqui. Deu exato? Ah, dá exato, porque tem um 0 aqui, tá?
Portanto, aqui agora a gente tem uma coisa que a gente tem que ter uma atenção com a matemática. Tá? O que que acontece? Na matemática a gente aprende que quando a gente vai tirar esse quadrado, a gente faz assim, ó, mais ou menos a raiz dessa birosca. Aí, óbvio que isso aqui vai ter uma resposta positiva e uma resposta negativa, que na minha conta deu da ordem de 48,5. Aí, qual é a resposta que tem sentido físico? Repare, o objeto está descendo, tá? A orientação da trajetória está para cima, mas ele tem movimento para baixo. A velocidade é negativa, portanto. Então, fisicamente, a resposta que tem sentido é menos 48,5 metros por segundo. O menos indica a direção do vetor velocidade. O sentido do vetor velocidade, a direção é vertical, que o movimento é vertical. Tá? Então, esse sinal de menos aqui é porque o sentido é contrário àquele adotado para a posição. Tá? Para a posição. Ok? Aí depois, o que mais que ele pergunta? Letra B, qual é o tempo de queda? Bom, agora que você já sabe a velocidade final, já sabe a velocidade inicial, já sabe tudo, aí pode fazer. Tempo de queda, V é igual a V0 menos GT, né? Velocidade final, menos 48,5, partiu do repouso, gravidade 9,8, então 9,8 T é igual a 48,5. Isso dá um tempo de queda. Aí agora, peraí, viu? Também não fiz essa conta. 48,5 dividido por 9,8. Vou arredondar. Exatamente, dá 4,95. É 4,948 vai. Então, tempo, vou botar 5 para facilitar as contas das próximas questões, das próximas letras. Tá? Aproximadamente 5 segundos. Aí na letra B, qual a sua velocidade ao atingir o ponto médio da altura? Então, ele quer saber assim, ó, quando a posição aqui for 60, né, que é o ponto médio, qual vai ser a velocidade aqui? É isso que ele quer, tá? Como eu não sei o tempo dele sair daqui para cá, vou usar Torricelli também, só que nesse trecho. Tá bom? Esse tempo é o tempo para chegar até o chão, mas agora ele quer só até metade. Opa, minha voz falhou. Então, esse tempo aí, que é de 5 segundos, é o tempo para sair lá de cima e chegar ao chão. Agora ele quer só até metade do caminho, beleza? Então, vamos lá. De novo, V quadrado é igual a V0 ao quadrado, é menos 2G delta Y. Só que agora o quê? Ele começou lá em cima com 0 metros, a gravidade 9,8, a posição inicial era o 120 lá, que é onde ele começou, 120 metros, só que a posição final agora não é mais 0, porque não é o chão, é na metade do caminho, 60 metros. Tá? Então, ele vai fazer essa conta agora. V quadrado, 0 ao quadrado, 2 vezes 9,8. Eu estou usando 9,8 ou 9,81? 9,8. 9,8. E o delta Y é posição final, que é 60, menos a posição inicial, que é 120. Então, V quadrado é igual 2 vezes 9,8 vezes 60. O sinal de menos eu já matei aqui, tá? Que aqui é menos 60. Beleza? Então, fazendo essa conta aí, eu já fiz aqui. V é igual a mais ou menos 34,3. Aí, de novo, a mesma discussão. Fisicamente, só vale o resultado. Isso é aproximado. Esse valor não é exato, não. Aproximadamente menos 34,3 metros por segundo. O sinal negativo, pelo mesmo motivo anterior. O objeto continua caindo. Então, sentido
ao adotado para a posição. Tá? Beleza. E por fim, que eu não sei o que é, assim, ao atingir esse ponto, quanto tempo havia decorrido desde o repouso, ou seja, desde quando ele foi lançado? Então, vamos lá, mesma coisa. Vamos calcular o tempo. Então, quando ele foi lançado, a velocidade inicial dele era zero, tá? Quando ele atingiu esse ponto aí de metade do caminho, ele tem uma velocidade menos 34,3 metros por segundo, aproximadamente. E a questão quer saber o tempo. Então, velocidade final é igual a inicial menos GT. A final, menos 34,3, começou do zero, gravidade 9,8. Portanto, o tempo até ele atingir essa velocidade do meio do caminho é um tempo, deve ser aproximado disso, 3,5 segundos, que foi o que eu achei aqui na conta. Depois vocês conferem. Tá? Tem mais alguma letra? Não, né? Tem não. É só isso, tá? Então, movimento de queda livre, movimento de lançamento oblíquo, você só tem que ter cuidado quem é a sua posição final, quem é a sua posição inicial. Porque se você orientar a trajetória para cima, aí a gravidade fica negativa. Se você adotar a trajetória para baixo, aí você bota a gravidade positiva. Depende do sentido que você colocou, tá? O que vai ser final, o que vai ser inicial, vai depender daquele sentido que você adota. Aqui tem uma última questão, mas é idêntica àquela que a gente já fez, tá? É uma mulher numa roda gigante, vou fazer, porque é tão rapidinho, só por completeza. Quem tiver alguma coisa para fazer, a gente pode sair, viu? Que a gente está com o horário já, né? Estourando. Então, é uma mulher numa roda gigante, que tem um raio de 15 metros. Eu não quero nem imaginar essa roda gigante com raio de 15 metros, porque se a roda gigante tem 15 metros de raio, ela tem 30 de diâmetro. Pensa aí, nem a London Eye, né? Completa 5 voltas em torno do eixo a cada segundo. Então, repare que a frequência agora, ele deu em segundo. Então, é 5 Hz, que é 5 voltas em 1 segundo. Não está em RPM, tá? Suponha que ela gire com velocidade constante, ou seja, circular uniforme, determine o período do movimento. Ó, lembra que eu falei para vocês? Período é o tempo gasto em uma volta, ou seja, ele é o inverso da frequência. Se a gente tem 5 voltas em 1 segundo, quantas voltas, né? O período é isso aí. Aliás, quanto tempo a gente vai gastar em uma volta? É isso que é o período. É o tempo gasto em uma volta, ou seja, é o inverso da frequência, tá? Então, 5t é igual a 1, t é igual a 1 sobre 5. Portanto, o período é de 0,2 segundos. Se vocês fizerem período como o inverso da frequência, é a mesma coisa, tá? É a mesma definição. É que normalmente essa definição de período é igual ao inverso da frequência, a gente usa muito em ondulatório, quando está estudando ondas, tá? Mas assim, a ideia é a mesma, são movimentos periódicos. Pronto. Então, período é isso, é o tempo gasto em uma única volta. A letra B, ele quer saber a velocidade. Ó, vamos lá. Velocidade é distância percorrida sob tempo. Eu sei o tempo de uma volta. Então, se eu pegar a distância de uma volta, que é o comprimento da circunferência, e dividir pelo período, eu vou estar achando a velocidade, que é distância de uma volta pelo tempo de uma volta. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 15, dividido por 0,2. E isso vai dar uma velocidade que é constante, porque o movimento é circular uniforme, que eu não sei o valor. Então, 2 vezes 3,14 vezes 15, dividido por 0,2. Dá uma velocidade, puxa vida, 471 metros por segundo. Essa roda gigante mata, né? Até conferir esse negócio, que agora eu fiquei 2 vezes. A pessoa elaborou a questão e não se tocou nos dados. Isso provavelmente é as mudanças de medida.
Provavelmente essa questão deve ter sido uma questão feita em libra, ou alguma unidade de medida menor, pé, sei lá, alguma coisa, e a pessoa simplesmente colocou em metro. Aí esqueceu de ver se tinha razão real. Que uma roda gigante que anda a 471 metros por segundo vai matar meio mundo de gente, né? Mas é isso mesmo, beleza? Então, a velocidade, distância de uma volta pelo tempo de uma volta. E, por fim, a aceleração radial. E tem que ser a radial mesmo, porque se o movimento é circular uniforme, só tem ela. Então, a aceleração radial, v quadrado sobre... Aí é que vai dar número grande, porque v vai ser 471 ao quadrado, misericórdia. Então, essa aceleração... Meu Deus do céu. Dividido... Acreditem, 14.789,4 metros por segundo ao quadrado, ou em notação, 1,479, 1,5 aproximado. 1,5 vezes 10. Aí vamos ver quantas casas a gente andou? 1, 2, 3, 4. 4 casas diminuindo embaixo, 4 casas positivas em cima. Metro por segundo. Então, esse é o valor do módulo da aceleração, que a gente sabe que é radial orientada para o centro. Ok? Bom, acho que eu não tenho mais questão que eu tinha separado para vocês, não. Deixa eu parar de compartilhar. Ok, então é mais ou menos isso. Assim que o vídeo chegar aqui para mim, eu disponibilizo lá no Moodle também. Vou mandar para você, Laura, agora tudo junto, já que você não está conseguindo acessar o Moodle. Os PDFs também dos exercícios resolvidos também vão disponibilizar lá tudo, tá? Segunda-feira a gente abre a prova. Como eu prometi a vocês, eu vou abrir às 7 da manhã. Viu, Laura? Eu vou abrir às 7 da manhã, como eu prometi, porque eu sei que vocês têm aula depois. E assim, 7 da manhã eu não consigo fazer a leitura da prova ao vivo. Aí o que é que eu vou fazer? Para não atrasar ninguém, eu vou gravar um videozinho, tá? Um vídeo de 10 minutos que eu leio a prova e explico mais ou menos cada questão, tá? Outra coisa, se tiverem dúvida ao longo da prova, eu fico com o e-mail durante a prova o tempo todo, com o e-mail aberto, tá? E até que horas? Então, a prova está lá até 12h30. Então, de 7 da manhã às 12h30, certo? É porque a gente tem outra prova, segunda-feira. Que horas? A gente tem prova de geometria analítica. Que horas? Depois da sua aula. Menina, e vocês me falam isso hoje? Rapaz, vocês tinham que ter me falado antes, né? Semana passada, quando eu falei se a gente podia botar de a prova. É porque a gente estava decidindo ainda quando é que ia ser as datas da prova. Misericórdia. Tem gente que podia ser sexta, tem gente que não podia, aí botou sábado, aí não pode sábado. A gente estava decidindo, aí terminou ficando cálculo. Segunda, as duas. Cálculo é sábado e geometria analítica é segunda. Meu Deus, realmente, Antônio, vão ser lágrimas mesmo. Vai ser uma correria danada. Vou deixar 12h30, tá? Saindo da prova para o hospício. Calma, não, nada de desespero. Eu abro a prova até 1h30 da tarde, dou mais 1 hora para vocês, tá bom? Vou mudar lá no Moodle, certo? Mas estudem, são 5, eu já fiz até a prova, já resolvi. São 5 questões, uma teórica, de verdadeiro e falso, que eu sempre coloco, e outras que envolvem lançamento oblíquo, já tem dias que eu fiz a prova. Lançamento oblíquo, uma queda livre também, e outra de composição de movimento. Vai ter que montar cada questão vale 2 pontos. Na prova? Sim, vocês respondem a prova normal, pode fazer por escrito, tira foto, o que for, escaneia, com aquele scanner do celular, tanto faz. Resolve a prova normal, pega um papel e resolve normal, e coloca lá, que eu analiso o cálculo todo, não olho só a resposta final, não, tá? Analiso o cálculo todo, inclusive se tiver algum erro no meio do caminho, eu não desconsidero a questão toda, não, eu considero o raciocínio inteiro. Então, responda a prova normalmente, vai para o papel, responde normal, depois tira foto, escaneia, gera um PDF lá e manda. Não precisa nem ser em arquivo único, pode ser até em mais de um arquivo. Se vocês não conseguirem juntar os arquivos, pode mandar separado mesmo, não tem problema não. Tá bom? Mas eu vou estar no e-mail
também durante a manhã toda. Se tiver qualquer dúvida durante a realização da prova, manda e-mail que eu consigo responder rapidamente. Tá? Eu ia ficar no chat no Moodle, mas como tem gente que não está conseguindo acessar o Moodle, aí não vai adiantar muito eu ficar no chat. Tá? Então, eu vou ficar com o e-mail aberto, que é mais útil. Que é mais fácil o Google não vai parar, né? O Moodle é meio chato, mas o Google não para. Tá? Mas eu mando todas essas instruções no videozinho que eu mando para vocês, junto com a prova. Eu mando um vídeo onde eu faço a leitura da prova, eu explico as questões, cada uma delas, e aí eu digo que até que horário que vocês podem entregar, tá bom? Então, bom final de semana para todo mundo. Não vou dizer para descansar, porque agora não é hora de descanso. Só de desespero. Tem que estudar. Com 2 provas, vocês têm que estudar e muito. Tá? Então, até mais, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau, professora. Bom final